Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 11. Irmãos, hoje nós vamos finalizar o capítulo 11 do Evangelho do Senhor Jesus, segundo nos contou Mateus. Hoje finalizamos esse capítulo. Ele começou com um acontecimento um tanto quanto enigmático. Que acontecimento foi esse? João Batista enviando ali os seus discípulos para perguntar se Jesus era o Messias. Mas ele já sabia disso. Nós entendemos, que o texto não é claro porque ele fez isso, então nós explanamos ali duas situações. Vocês lembram quais eram as duas? Ou João Batista estava em algum momento de fraqueza devido à situação, ou era apenas para que os seus discípulos ouvissem e vissem com os próprios olhos que ele era o Messias. Então, o texto não afirma com clareza, nós não podemos afirmar com certeza. Posteriormente a isso, Jesus ele aproveitou ali daquela ocasião para dar testemunho de João e confirmar que João e ele eram aquele que as profecias anunciaram. E nesse mesmo ensejo, Jesus, ele dá início, irmãos, a uma série de exortações e ele faz uma declaração impactante. Vocês lembram qual foi a declaração? Ai daqueles que viram, que provaram, mas que não creram, que não se arrependeram. Ai daqueles. Jesus deixou bem claro que estes vão para o inferno. E ele fez ali até uma comparação com outras cidades, Corazim, Betsaida, e comparou com Sodoma, não foi isso? Com Tito e Sidom. Na semana passada, nós vimos o Senhor fazendo uma oração diante de todos, mas não era apenas uma oração. Ali o Senhor, ele externou em uma oração a sua satisfação pelo Evangelho estar sendo revelado aos pequeninos e não aos sábios. Lembra que ele disse? Graças te dou, ó Pai, porque tu revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste aos sábios. Então ele externou ali alegria por isso. E no fim desse capítulo, irmãos, nós vamos ver um convite doce e gracioso do Senhor Jesus. Depois de exortar, depois de repreender, depois de dizer ai de vocês, agora ele vai fazer aqui um convite doce, gracioso, para os pequeninos, para os cansados, para os sobrecarregados. Amém? Vamos fazer a leitura desse texto? Mateus capítulo 11, versículo 28. O título diz: venham a mim. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos fazer a nossa oração. Pai Santo, obrigado, Senhor, por esse dia que se passou. Obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui reunidos em Tua presença. Não viemos aqui por bênçãos materiais, viemos aqui para juntos louvar e adorar o Teu nome e também juntos meditar na Tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la, abrindo nosso coração e nosso entendimento, e que nós sejamos ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, são 3 versículos, 28, 29 e 30. Embora esses versículos eles sejam simples e versículos curtos, nesses versículos aqui, existe, irmãos, nós vemos a essência do Evangelho. A essência do Evangelho. Nesses versículos aqui, nós vemos o amor de Cristo sendo demonstrado não com palavras apenas,
mas com alívio, descanso e salvação. Após o Senhor Jesus, ele repreender os incrédulos, os orgulhosos da sua época, ele se revela como o Salvador dos humildes. Ele faz uma exortação, uma repreensão aos incrédulos, aos orgulhosos, e depois ele se apresenta como o Salvador dos humildes. E aqui ele chama estes humildes, esses pequeninos, para vir até ele. E nesse chamado, irmãos, ele promete alívio aos angustiados, ele promete descanso aos cansados, e ele promete um fardo leve, fardo esse que advém da sua maravilhosa graça. Eu costumo dizer que o fardo leve de Jesus é a graça. A graça é o fardo leve de Jesus, que nos isenta de méritos, mas não nos isenta de esforços. Nós entendemos que, uma vez alcançados pela graça e verdadeiramente salvos, nós nos esforçamos para andar em santidade, para não pecar. Mas a graça de Deus nos isenta dos méritos, a graça de Deus nos liberta do legalismo religioso, da culpa do pecado, do domínio do pecado. Então, a graça de Deus, ela é o fardo leve que Jesus cita aqui nas suas palavras. Vamos fazer a leitura do versículo 28? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Irmãos, Jesus aqui, ele vai fazer 3 convites e 2 promessas. Mas esses 3 convites e essas 2 promessas não são para todos. Nós vamos ver aqui que é para um grupo específico de pessoas: os cansados e os sobrecarregados. No início nós já vemos isso. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então aqui Jesus, ele é sucinto nas suas palavras. Ele sabia do que aquelas pessoas precisavam. Então, sem rodeios, sem muita enrolação, né? Como na nossa linguagem, ele chama eles. E quando Jesus diz, irmãos, venham a mim, ele está chamando para si a responsabilidade. Venham a mim. Ele promete alívio e descanso. Então, quando ele diz, venham a mim, ele está chamando para ele a responsabilidade de proporcionar alívio, de proporcionar descanso. Quando ele diz, venham a mim, ele está dizendo para que aquelas pessoas não fossem em nenhum outro lugar. Venham a mim, irmãos, exclui toda a ideia de alívio e de descanso em qualquer outro lugar ou em qualquer outra pessoa. Venham a mim. É em mim que vocês vão encontrar. Isso me faz lembrar do que está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Quando Jesus disse assim, eu sou o caminho. Quando eu li isso aqui, Jesus dizendo, venham a mim, imediatamente eu lembrei quando ele disse, eu sou o caminho. Venham a mim, porque eu sou o caminho. Eu sou o que proporciona alívio, descanso e salvação. Venham a mim os cansados e sobrecarregados. Irmãos, quando nós estamos cansados, você trabalha o dia todo, não é verdade? Esses dias, estava aqui na porta, vi a dona Sandra chegando, cansada, tadinha. Até para subir as escadas, ela subiu assim, eu falei, meu Deus, quanto cansaço. E aí quando você está cansado daquele dia intenso de trabalho, o que você faz quando você chega em casa? Você repousa, você descansa, seu corpo descansa, seu corpo repousa, e no outro dia, você está descansado, não é assim? Para ir para a batalha de novo, você está pronto. Mas aí o nosso corpo volta o quê? A cansar de novo. E às vezes o corpo ele nem descansa. Só que esse cansaço que Jesus cita aqui, não é cansaço físico. Quando ele diz, venham a mim os cansados, não são aqueles que estão cansados fisicamente, de atividades físicas, não. Esse cansaço, ele é espiritual.
O cansaço físico você recupera com um bom descanso, com uma boa noite de sono, você deita no seu sofá, dorme e aí descansa. Mas o cansaço da alma, esse é só Cristo que pode dar o descanso. Só Cristo pode trazer o descanso da alma. E a alma fica cansada por quê? Por conta do pecado. Esse cansaço se dá muitas vezes por conta do pecado, do legalismo religioso. Porque, irmãos, naquela época já existia esse problema do legalismo religioso. Existia o problema do pecado da humanidade, mas também tinha o problema do legalismo. O legalismo ele já reinava. E por meio de quem? Dos líderes religiosos da época. Os líderes religiosos que eles atavam fardos pesados sobre as pessoas. Fardos que nem eles mesmos carregavam. Então, quando Jesus diz, venham a mim, cansados e sobrecarregados, é o cansaço da alma. Aqueles que estavam sobrecarregados com aqueles fardos pesadíssimos que os líderes religiosos eles empunhavam sobre as pessoas. Amém? Então ele chama essas pessoas e ele promete alívio. Venham a mim, porque eu vou aliviar vocês. Jesus deixa bem claro, é em mim que vocês vão encontrar alívio. Venham a mim, porque em nenhum outro, nem em outra pessoa e nem em outro lugar vocês vão encontrar o alívio que está em mim, o alívio que eu posso proporcionar. Queridos, quando uma pessoa, naquela época, ela tinha questões para resolver, quando ela tinha pecados para ser expiados, até quem ela ia? Ela ia até os sacerdotes. A pessoa cometeu um pecado, cometeu uma falha, cometeu um erro, ela ia até os sacerdotes, ela ia até os líderes religiosos. Mas esses, por sua vez, não podiam fazer nada. O que eles faziam? Eles aplicavam a lei na pessoa, falavam da lei, e eles incentivavam as pessoas eles apresentavam as penitências da época, os sacrifícios, os rituais para que aquele pecado fosse perdoado. Matavam um animal, tinha os rituais que você já conhece, que estão aqui no livro de Levítico. Então, a pessoa estava ali, pecada, com a sua consciência de repente pesada por conta do pecado, ela ia até o sacerdote, ela ia até o líder religioso, e ali ele aplicava a lei, e ele falava do que ela tinha que fazer para a expiação daquele pecado, mas a pessoa muitas vezes continuava cansada, sobrecarregada. A culpa do pecado continuava ali. Então, quando Jesus ele chama, ele está dizendo, venham a mim, porque em mim não vai ter mais culpa. Em mim não vai mais ter peso, em mim vai ter alívio. É isso que Jesus está dizendo aqui. Amém? Então aqui nós temos o primeiro convite e a primeira promessa. Qual é o convite? Venham a mim. Qual é a promessa? E eu vos aliviarei. Versículo 30. Vamos lá. Aliás, versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Olhe para mim um instantinho. Jesus fez o primeiro convite, venham a mim, e vocês vão encontrar descanso. Em seguida ele faz o segundo convite. Qual é o segundo convite? Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Esse é o segundo convite. O primeiro é para que fosse até ele. O segundo, tomem sobre vocês o meu jugo. Irmãos, geralmente quando nós falamos de jugo, logo nós lembramos daquela cena, dos dois animais com aquela madeira trabalhando juntos. Vocês já viram isso já? Na roça, Na roça, lugares que trabalham com esse tipo de coisa, eles pegam dois animais e colocam ali uma madeira, ligando um animal no outro. Aquilo é o jugo. E aqueles dois animais vão seguindo juntos, ali naquele trabalho.
Só que o jugo que Jesus fala aqui não está relacionado a esse tipo de jugo. Esse jugo dos animais, ele está mais relacionado ao que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, quando Paulo fala que nós não devemos nos colocar em jugo desigual. Porque, deixa eu explicar algo para vocês. Quando eles colocam o jugo sobre os animais, tem que ser 2 animais iguais, mesmo tamanho, mesmo porte, porque senão o jugo vai ficar desigual, não vai dar certo. O trabalho não vai ser como tem que ser feito. Então pegavam 2 animais iguais, mesmo tamanho, mesmo porte, colocavam o jugo sobre eles, aí o trabalho ia sendo feito como deveria. Então esse jugo dos animais, ele está mais relacionado ao que Paulo ensina, e não se colocar em jugo desigual. Esse jugo que Jesus está falando não é esse tipo de jugo. Aqui o Senhor Jesus, ele está usando uma analogia de um costume da época, que as pessoas, quando elas precisavam carregar algum tipo de peso, elas colocavam uma vara nos seus ombros, uma madeira, um pedaço de pau, e elas colocavam o peso naquele pedaço de pau, naquela vara, e elas carregavam aquele peso. Aquilo também era conhecido como um jugo. Por exemplo, para carregar 2 baldes de água, né? Não existia balde, eram as coisas, talhas de água. Então elas botavam ali aquele jugo, né? Aquele pau nos ombros, colocavam um de um lado, o outro do outro, e ali eles iam carregando aquele peso. Ou seja, essa analogia do jugo fala sobre o peso atado sobre os ombros. Então Jesus está dizendo, tomem sobre vocês o meu jugo. Por que tomar sobre nós o jugo dele, irmãos? Porque, olha só o que diz o versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabe quando que as pessoas botavam esse jugo nas costas? Quando era algo muito pesado. Quando era algo que não tinha como carregar normalmente. Então eles colocavam o jugo. É esse jugo que Jesus ele está falando. O seu jugo é suave. O seu fardo é leve. Mas nós também podemos ver como aquele jugo dos animais. Porque existe algo muito interessante. Às vezes, eles pegavam um animal mais velho e pegavam um animal mais novo, que ainda não tinha sido colocado no trabalho. Colocava o jugo sobre os 2 e o animal mais velho guiava o animal mais novo. Fortalecia ali o animal mais novo, ele guiava, ele que comandava. Então alguns veem dessa forma, né? Tomem sobre o meu jugo e eu vou guiar vocês. Eu vou ajudar vocês nesse sentido. Na verdade, irmãos, essa fala aqui de Jesus, tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, ela completa o primeiro convite. Porque ele chama dizendo, vinde a mim, mas não é só isso. Você veio a mim, agora faça o quê? Tome o meu jugo. E tem mais. Venha a mim, tome o meu jugo e aprendam de mim. Você vê que uma coisa vai ligando na outra. Irmãos, aqui o Senhor Jesus, ele está chamando os cansados, os sobrecarregados, para viver em comunhão com ele. É isso que ele está dizendo. Venham a mim, tomem o meu jugo e aprendam de mim. É um chamado à comunhão. É um chamado para viver com Cristo. Aprendam de mim, ou seja, me conheçam. Aprendam de mim, me conheçam. E como que isso se dá? Como conhecer Jesus? Tornando-se o seu discípulo, seguindo ele. As pessoas não conheciam Jesus, mas aí começavam a andar com ele, começavam a conviver com ele e iam conhecendo ele. Então, quando ele diz me conheçam, ele está chamando para caminhar com ele, para andar com ele. Me conheçam porque eu sou manso e humilde de coração. Não é o que ele diz ali? Isso aqui revela a sua essência acessível, piedosa, amorosa, paciente. Mas isso, é claro, com os humildes, com os pequeninos.
Porque diante dos líderes religiosos, Jesus não era amoroso, não. Irmãos, quando chegava uma pessoa arrependida, quebrantada diante do Senhor, Ele as amava, Ele as perdoava. Ó, vai, não peques mais, eu não te condeno. Quando chegavam arrependidas, quebrantadas. Mas quando estava diante dos líderes religiosos, aquele amor acabava. Acabava. Raça de víboras. Vocês são sepulcros caiados. Vocês vão tudo para o inferno. Por quê? Porque aqueles que tinham a missão de conduzir o povo até Deus eram os que mais oprimiam o povo de Deus. Mas Jesus diz: eu sou manso e humilde de coração. Essa é a essência de Cristo. Acessível, porque Ele disse: venham a mim. Você só consegue ir até alguém que é acessível. Aprendam de mim, sou manso, sou humilde, ou seja, era paciente, era amoroso. Depois ele diz: meu jugo é suave, ou seja, não machuca. Se a gente olhar para aquele lado, né? As pessoas que colocam o jugo aqui nos ombros para carregar um peso, imagine como não devia ser desconfortável aquilo. O peso que não devia ser aquilo. As mulheres, principalmente, quando iam buscar água no poço, que geralmente eram as mulheres que faziam esse tipo de trabalho. Colocava ali o jugo, colocava as talhas com água e levava. Imagine como é desconfortável. Como não devia machucar e doer as costas. Mas o jugo dele não machuca. O jugo dele é suave, irmãos. E o que é o jugo? É o ensino. Jugo é ensino, o ensino de Cristo é suave. Amém? E o fardo é leve. O jugo é suave e o fardo é leve. Ou seja, existe um fardo. Existe um fardo para carregar com Cristo, irmãos. Mas o fardo é leve. O que eu entendo com isso? Com Cristo existe responsabilidades, mas com Cristo não há legalismo. Guarde isso. Com Cristo existe responsabilidades, mas com Cristo não há legalismo. O seu fardo é leve. Glória a Deus. Jesus está dizendo que com Ele não há um peso que os líderes religiosos colocavam sobre as pessoas. Jesus não está falando de facilidade. Jesus nunca pregou facilidade, irmãos. Nunca. Pelo contrário. Por várias vezes Jesus disse que no mundo teríamos aflições. Então, meu fardo é leve, meu jugo é suave, não é sobre facilidade, não é isso. Mas é sobre não viver debaixo de legalismo, é sobre encontrarmos nele descanso, salvação, é sobre o prazer de vivermos sobre o seu jugo, carregando o seu jugo, carregando o seu ensino. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, em sua infinita graça, misericórdia, aqui nessas palavras, Ele está oferecendo descanso para os cansados, alívio para aqueles que estão sobrecarregados, mas não sobrecarregados da rotina diária, não cansados de tanto trabalhar. Se você chega em casa cansado do trabalho, você tem que dizer assim: glória a Deus, que maravilha. Estou cansado porque eu tenho um trabalho. É o teu trabalho que te sustenta, é o teu trabalho que traz o sustento para a sua casa, para a sua família. Então alegre-se por estar cansado de trabalhar. O cansaço abordado aqui é o cansaço espiritual do pecado. Amém? A realidade dessa época aqui de Jesus era desgaste espiritual. O povo aqui estava num desgaste espiritual. Porque tinha o pecado que condenava as pessoas, tinha o legalismo por parte dos líderes religiosos, isso aí culminou em um povo que vivia cansado, um povo que vivia aflito. E aí, diante desse povo, Jesus disse: venham a mim. Vocês estão cansados? Venham a mim.
Estão sobrecarregados? Venham a mim. Em mim vocês vão encontrar o descanso, que nos rituais vocês não encontraram. Nos sacrifícios vocês não encontraram. Em mim vocês vão encontrar. Com essas palavras aqui, Jesus, ele traz esperança para pessoas que de repente já não tinham mais nenhuma. E aí, contrapondo os escribas e os fariseus, ele se apresenta como humilde e manso e convida os pequeninos, os cansados, para provar dessa humildade, dessa mansidão, para desfrutar desse fardo que é leve. Glória a Deus, irmãos. O Senhor está nos chamando para lançar a Ele os nossos fardos pesados. Lance, irmãos. Lance aos pés de Cristo as suas preocupações, as suas angústias. Confesse os seus pecados. Porque a tendência de você não confessar é você andar cada vez mais cansado. Até que você não vai ter mais forças para nada. Amém? Quantas pessoas nos nossos dias estão assim, com a alma cansada, sobrecarregada. O problema é que muitas dessas pessoas não vão a Cristo. Elas não vão a Cristo. Pelo contrário. Elas vivem em busca de métodos para o descanso da alma. As pessoas aí no mundo estão correndo atrás de alívio para suas almas. Os subterfúgios, né? O álcool, as drogas, o carnaval. Porque quando você está ali naquela euforia, a sua alma nem está pensando em nada. Naquele momento a sua alma até está sendo preenchida. Não é verdade? Mas é algo que passa, irmãos. Esse mundo tem coisas, ele tem paliativos para o cansaço da alma. Mas são paliativos, não resolve o problema. Porque a solução do problema da alma encontramos em Cristo. Quantos têm carregado um fardo pesado do legalismo, da culpa, mas em Cristo nós encontramos um fardo leve, que advém da sua natureza santa. Amém? E também existe um outro grupo de pessoas que um dia entenderam isso. Entenderam isso. Até lançaram os fardos pesados a Cristo, mas por algum motivo voltaram a viver debaixo do jugo da escravidão. Olha o que Paulo fala, irmãos, sobre isso, lá em Gálatas, capítulo 1. Vamos fazer uma breve leitura? Perdão, Gálatas, capítulo 5. Olha o que Paulo fala sobre isso. Podemos fazer a leitura? Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Então, aquelas pessoas que já descansam em Cristo, aquelas pessoas que já têm provado dessa mansidão, já têm provado dessa humildade, já não está mais vivendo debaixo de um jugo pesado, de um fardo pesado, de um jugo de escravidão. Paulo está dizendo: permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Não voltem a viver debaixo de jugo de escravidão. Cristo libertou vocês para que vocês sejam livres. E aqueles que ainda estão com as suas almas cansadas, vá até Cristo. Vá até Cristo. Aprenda dele. Tome o jugo dele. O jugo que é suave. Como que eu vou até Cristo? Como que eu vou até Cristo? Indo na igreja? Por meio da oração. Por meio da oração eu vou até Cristo. Aí ele fala:
aprendam de mim. Como que eu aprendo de Cristo? Por meio da palavra. Para ir até a Cristo, eu vou por meio da minha oração. Para aprender de Cristo, é por meio da palavra. Quer aprender sobre Jesus? Leia a palavra. A Bíblia conta sobre Jesus. Quer aprender sobre Cristo? Leia a palavra. E tome o jugo dele, descanse nele. Glória a Deus, irmãos. Vamos ficar de pé, por favor, para a nossa oração. Irmãos, Cristo é o pastor lá do Salmo 23, que nos conduz às águas de descanso. Ele é o pastor que zela pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Para os sobrecarregados, Cristo é o alívio. Para os cansados, Cristo é descanso. Para os perdidos, Cristo é a salvação. Tudo o que o homem precisa está em Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós somos como um corpo sem cabeça. Sem Cristo nós somos como órfãos, sem pai. Tudo que a nossa alma precisa está em Cristo. Amém? Ele é o descanso, Ele é o alívio, Ele é o que tem o jugo suave e o fardo leve. É nele que nós nos refugiamos. É nele que nós descansamos. E é com Ele que nós devemos viver. E viveremos para sempre, por toda a eternidade. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Obrigado, Senhor, porque tu és humilde de coração. Obrigado, meu Deus, porque é o Senhor que tem guardado as nossas almas. Estamos nas tuas mãos e ninguém nos arrebatará dela. Pai, nós lançamos nesse momento a ti nossas angústias, preocupações, lançamos a ti os nossos fardos, para que de ti venha o alívio, para que de ti venha o descanso. Lançamos a ti toda a culpa do pecado, e que o Senhor venha, meu Deus, fortalecer os nossos irmãos, a tua igreja, para que todos possam permanecer firmes na liberdade que o Senhor nos proporcionou por meio da tua graça, em nome de Jesus.